Glória a Dios, hermanos. Hermoso miércoles lleno de bendição e mais todavia é o miércoles donde hace um friozito e isso eu já me pongo muito feliz. Cartas leídas, esse é o nome da predicação. Que é isso, pastor? Não entendi nada. Que raro, não? Cartas leídas. O que será que querem dizer esse predicador com cartas leídas? Abre a ventana, por favor, senão eu me vou a casa. Cartas leídas. O que quero dizer com isso? Abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Se me pode abrir todas, eu te agradeço, né? Me deixa aberto, por favor, da ventana. Senão eu me moro. Quem tem frio, traga campeira, por favor, irmão. El pastor ele é caliente, tem fogo do Espírito, não? Meus irmãos não têm fogo, aí busquem fogo. Ela viva, não querem. Ou prenda a estufa, se querem, hein? Bueno, então se deixar-me aberto lá dentro. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Eu lerei, cometerei um erro, como é que é o nome diz aí? Homilético. La homilética é la, vamos dizer, ela chama. Ela parte da teologia que estuda. É a arte de ser a predicação, não? Que põe sua ênfase no estudo da predicação, de ser é a arte de falar em público, a arte de exponer um texto, não? La homilética. E homileticamente não está correto eu ler todo um capítulo, a não ser que seja um estudo, não? Eu quero ser hoje praticamente um estudo também, porque as predicações são tão profundas que é como um estudo, não? Aonde se eu fizer um estudo desse texto, eu vou falar muito mais, que esses 20, 30 minutos que vou falar mais, vou falar pouco. Fiquem tranquilos, irmãos, por mais que leia todo. Vamos então ser. Paulo empieza com algumas ironias. Por quê? Ironia é uma das figuras retóricas muito usadas na Bíblia, inclusive, né? Os profetas falavam com ironia. Jesus falou com ironia também. As figuras de linguagem, nós outros não entendemos muitas das vezes as figuras de linguagem, que teremos que aprender. Nós outros tomamos literal as coisas não são literárias, principalmente biblicamente. Hoje eu estava explicando a minha irmã do que era comer com os olhos. Vocês sabem o que é comer com os olhos? Sabem, não? Que é bem fácil. É quando vai estar comendo outra comida, aí o outro vai e põe outra coisa, aí mirou e já quer, aí mirou e já quer, e depois deixa a tua comida no prato. Não, os ninhos já fazem muito isso, só nesse isso, não? Sempre a comida de outro que é melhor, não? Ou lá porção mais, ou que põe mais no prato do outro. É como. É isso, cara, não? Tô falando bem, não? Sim, ou desejar muito algo, tá bem? Porque às vezes a figura de linguagem é igual pelo câmbio, não? De país para país. Às vezes a interpretação cambia, por isso. Pode ser hasta bronca também, se la cogió com a mirada. Claro, não, pero aí ocorre que uma figura de linguagem, às vezes, é usada para de várias maneiras diferentes, não? Por exemplo, uma interjeição, não? Pode ser usado de maneiras diferentes. Bueno, e Paulo usa uma ironia, cara, já com uma interrogação e diz: começaremos outra vez a recomendar-nos a nós outros mesmos? Ou teremos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de recomendação de vós outros? Que passava cá? Se acorda-se que lá a cidade de Corinto, eu vou explicar muito rápido, era uma cidade portuária, eu já expliquei isso várias vezes aqui na igreja, não? E a gente, como o mar era muito
difícil de passar, aí a barro, o mar Arqueu, depois vocês mirem o mapa, porque o mar não cabeu, não, é o mesmo mar, e todavia é difícil todavia de passar. Inclusive, isso era um navio muito grande, maior que o Titanic, se acorda que ele se hundiu também, e foi por aí, Victor, foi por aí. Ou seja, não foi nesse lugar em si, foi por aí. Então vocês descarregavam em um porto de Corinto, tinha 2 portos importantes, um em cada ponta da cidade, e agarrava, ao invés de essa embarcação movia de seu destino para outro destino e não passava por esse lugar perigoso. Imagina-se que as embarcações antes eram menos seguras que as de hoje, não? E, detalhe, as tormentas eram iguais as de hoje, e até maiores, inclusive. Ou seja, então se por ser uma cidade portuária, 2 portos importantes para o mundo, toda a laruta que levava a Roma passava por aí, toda a laruta que vinha do Oriente, de Ásia, para a Europa, para Roma, que era a capital do Império, passava por aí. Ou seja, era uma cidade onde passava muita gente, logo passava muitos predicadores na igreja de Corinto. Por isso que Pablo, ele ironicamente habla dessa maneira, já que não foi Pablo que fundou a igreja de Corinto, pelo ele administrava, não, de certa maneira, por meio de cartas, essa igreja. Ele ironicamente ele habla, necessitamos de carta, necessitamos de carta, será? Por quê? Porque muitos deles andavam com cartas que algum apóstolo havia recomendado, não? Ou cartas trútias, não? Para dar autoridade àquele irmão. Por quê? O predicador ele tinha muito honor naquele momento, não? Naquele momento da história. Ele seguramente vai receber alimentação, vai receber estadia, não? Alimentação, um massacrito na espalda. Não, isso estou ponendo de honor. Nada sério. Pero ele vai ser recebido por honor se ele for com uma carta de recomendação, não? E a gente ia dar crédito à sua palavra. E Pablo está dizendo aos de Corinto, nós outros necessitamos disso. Vamos seguir legendo. Por isso eu digo que nós outros somos essas cartas lidas. Essa é a pregação. Hoje eu quero focar, por isso eu digo, não será um estudo bíblico, por quê? Porque o estudo bíblico eu tenho que focar na interpretação do texto, na história, no contexto histórico do texto. E eu quero dar o contexto histórico do texto, mas eu quero focar que nós outros, tal como Pablo era essa carta lida, nós outros devemos ser essa carta lida para a população, não? Porque de nada vale eu pôr um saco na corbata, um estereotipo cristiano, que hoje até é muito bonito, não? Com esse saco, cara. A mim me gusta de frio porque eu pongo esse saco, não? Queda bonito. Peço a pensar, há coisas que eu penso que eu não posso falar, não, por isso eu quero rir. Então, vamos volver porque, Vitor, quando uno, como dizia minha sogra, aquele que seria solo, não, de sua explicaria se agora, não sou eu, não? Igual, vamos volver o texto. Nós outros temos que ser como Pablo, que nossa cara abre de nós outros. Nossa palavra, vê que já não é mais palavra hoje, não? Vem amanhã que tu paga. Vou passar, pastor nem timbre tem, não, arrancou o timbre, para que nada veio me cobrar. Não, te livrou, estou sendo irônico. A gente não paga. Às vezes a gente não paga. E nossa palavra, que chega lá às 20. São 21 por hora, não? Chega às 20 e chega às 10 ou às 9h30. Pero não vai chegar às 20. Não? Um exemplo, não? Nós outros somos carteira. O cristianismo, ele cai por terra, ele não vale de nada toda a palavra que eu predico, se minha atitude, se minhas ações, se meu exemplo, se é nada, sim ou não?
Se eu digo, não roubem, eu estou roubando. Não mintam, e eu minto todo um dia, vocês me vêm mentindo. Não traicione sua mulher, e eu vivo traicionando a minha. Que exemplo, não? Vou ser. O cristianismo é esse exemplo. E Paulo ele já começa a falar sobre isso com eles. Acá temos que ter em conta que é 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, estamos lendo o texto, né? 2 Coríntios capítulo 3. Porque estou enfatizando que é 2 Coríntios, porque em 1 Coríntios Paulo ele acha uma série de advertências e agarra pesado com eles. Paulo golpeia e até que em 2 Coríntios ele diz, ele trata mais suavecito, ele trata mais suavecito a eles. Vamos seguir legendo. Nossas cartas sois vós outros, escritas em vossos corações, conhecidas e leídas por todos os homens, sendo manifesto que sois cartas de Cristo, expedida por nós outros, escrita não com tinta, sino com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, sino em tábuas de carne, del coração. O que quer dizer isso? Ele está dizendo que a carta dele era o próprio bom exemplo dele e o próprio testemunho de que lá a igreja de Corinto estava sendo alimentada espiritualmente. Eu dizia um amigo meu, e eu estava falando com ele sobre denominações, cobertura espiritual, todas essas palavras que falam tanto por aí, E eu disse, mira, em nossos dias, igrejas grandes, denominações grandes, não estou falando que isso, não digo com isso que tudo é fajado, por suposto, há fajas em qualquer lugar, em qualquer associação, denominação, onde há pessoa, onde há um ser humano, há fajas porque não somos perfeitos. Ele é predicador, é pastor, aquele que está à frente, aquele que quer o ministério, que a Bíblia diz que aquele que quer ser pastor, boa coisa busca, boa coisa é ser pastor. Pablo falando a Timoteo, pero, aí depois vem pero, o pastor tem que cumprir isso, essa e essa característica, e essa função, está falando já em Timoteo e também, e Tito também, Pablo falando para eles. Muitas das vezes quedamos pensando que solamente uma igreja é boa se pertence a fulano de tal ou a congregação tal, e vemos que há tantas fajas e que isso gera uma soberba tão grande e que isso, da denominação, não garantiza que o pastor será membro, que o pastor será boa gente, que o pastor não vai terá que os membros da igreja são todos bons, não garantiza. O que garantiza é que a palavra seja predicada verdadeiramente, porque o que passa quando a palavra é predicada verdadeiramente, passa que duas coisas passam: ou a pessoa se converte e cambia, ou a pessoa se vai. Isso é o que passa aqui na nossa igreja, e é maravilhoso. É maravilhoso que alguns se vão, e é maravilhoso que outros cheguem. Por quê? Não digo, por supor, eu sempre digo, não é apertar um botão, mirar que vai aprender a apagar a luz. Apertei cá. Aceitei Jesus, levantei a manito. Me bautizei, aceitei Jesus. Não. Tudo isso é bonito, é um processo, é demonstrar, devo me bautizar porque é uma manifestação pública de fé, não? Vós já sou bautizada? Sim, não? Vós também? Não, todavia não. E vós já sou isso? Quando era mais tio? 12? 14 também. Depois vai partir. Tá. Não, deveria bautizar novamente. Não. Vou estar cá e, isso já é a minha decisão. Isso
a reconciliação com Deus é instantânea, isso sim. A salvação, a conversão é instantânea, é nesse sentido de que um põe em seu coração, um não entende e põe em seu coração aceitar a Cristo e receber a Jesus, e ele recebe, e ele já é salvo. Agora, a salvação depois ele já vai desenvolver um processo em nossas vidas, pelos quais nós outros temos que lutar cada dia para sermos seres humanos melhores, buscar. Por isso é importante de congregar, não? A importância de congregar é que eu vou escutar a palavra de Deus me vai produzir fé, não? Bom, seguimos legendo. Então, que passou cá? Paulo está dizendo que a carta era o próprio testemunho que os irmãos, eles cambiaram, e que a hora não estava escrito em tábuas, não? Em las tábuas de pedra, como a lei de Moisés foi escrita em tábuas de pedra, sino que a palavra de Deus estava escrita em seus corações. Aí estava escrita em seus corações, não da palavra de Deus. Ou seja, isso é maravilhoso. Chegar a querer temprano. Não tu viste a classe? Sim, já li uma. Ah, sim? Ah, bom. Espera. Ele está perdido. Hã? E que bom, irmão, venha para a igreja, vai. Terminamos a reunião, irmão, nada aqui. Recém arrancamos aí da predicação. Então, foi escrito aí no coração deles. Paulo, assim, a referência aos profetas Jeremias, profeta Ezequiel, que dizia que qual era a promessa? A lei foi dada, temos que pensar, a lei de Deus foi dada numa época lendertária. Que isso, pastor? Vai crer, lendertária. Estou sendo irônico, estou usando uma figura de linguagem, não? Foi dada assim em uma época primitiva. Qual era a época primitiva? O chavão, assim algo errado, já matava ele, matava toda a família. E a lei permitia, dependendo. Não, a lei diz que é livre, que não se portara bem. Sabe o que tinha que ser cumprido? Pôr ele na madeira e deixar ele aí para que os cuervos comam seus ovos, que ele se morra aí. Por isso que maldito é todo aquele que se aposta no maldito, não? Que puseram Cristo aí. Isso está escrito na lei, tá bem? Aquele que maldizia a Deus ou a sua irmã era apedreado. Porque nós outros pensamos no adultério normal, não? Pero outras leis que nós outros vemos irmãos tão rebeldes hoje, e que sabe, tu és esse hijo, não? Ou tu fueras esse hijo. Abrir bonito, não, tu fueras. Vai já ver porque minha irmã também é um pouquinho rebelde, não? Também é assim. Então, ou seja, João me portava mal na igreja, me acorda, não? Quando já era da idade de minha. Você até que me portava mal, já era imperativo, não? Então você jogava com carrito, com qualquer coisa, o carro ia lava muito e molestava os irmãos, não? Então era um problema. Então, a lei foi dada no momento primitivo, pela promessa de Deus para os filhos de Deus, sempre foi poner as leis de Deus em nossos corações, porque aí sim nós outros vamos a poder cumprir. E essa promessa se ha cumprido em Jesus ponendo o Espírito Santo em nossos corações, quando aceitamos realmente a Cristo, hace com que nós outros, o que é? Tomemos boas decisões, nos arrependamos. Não, outro dia eu estava falando com ele, não me acordo, acerca do Espírito Santo, não? Sim, que o Espírito Santo nos haga nos confronte, não, em nosso pecado, nós não podemos nos arrepender. Se ele não hace essa confrontação nós outros, em nossa consciência, nós outros não podemos. Ou seja, se o Espírito Santo se vai de nós outros, não podemos regressar nunca. Não podemos encontrar a Deus. Não? E não é assim. O Espírito Santo ele sempre está. Nós outros, por mais que nos desviemos um pouco, não? O Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas, nos levando para o caminho. Muitas das vezes, Deus usa, irmãos, Deus usou uma mula. Se acorda dessa história, não?
Aí ela fala. Ele quer escutar a música, ele quer que todos escutem, né? Por que pôr na música? Eu sou músico e João ama escutar a música, não, porque eu gosto de escutar a música assim forte, não? Que terrível. João dizia, o Espírito Santo nos convence e Deus usa. Ele usa de todo. Ele usa até o mau momento que passamos em nossas vidas. Lá em economia do País Vagalha, Deus está usando esse momento para nos bendecer também, para que nós outros veamos que Ele é bom. Você dormiu isso daí, né? Para ver que Ele é bom, que Ele provê, que Ele nos ajuda. Porque, irmãos, ao final, se nós outros estamos bem em todo, para que serve Deus? Para nada, não? Estou falando ironicamente, por suposto. Quando estamos bem, também temos que nos acordar que foi Deus que nos pôs nesse lugar bem. Ou seja, sempre estamos bem, não? Aí abro esse parêntese. Vamos seguir lendo. Diz assim: e tal confiança teremos mediante Cristo para com Deus, melhor a confiança de Pablo. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 4. Versículo número 5, ó. Melhor tal confiança que teremos diante de Deus. Não que sejamos competentes por nós outros mínimos, para pensar algo como de nós outros mínimos, sino que a nossa competência provém de Deus. Está vendo? Se eu predico bem, se eu abro algo bem, por suposto que nós outros teremos que buscar, que nós outros... Agora, se lá a palavra que eu abro, os três escutem, que toca o coração, não foi por causa de minha competência, não? Por mais que eu tenha um léxico e tenha dom homilético, que eu expliquei lá, homilética é a arte de exponer uma mensagem, não de entregar uma mensagem, por mais que eu tenha... Porque eu vejo predicadores que são 1000 vezes melhores que eu, homileticamente, teologicamente, eles são tão vazios, não transmitem. Por quê? Não sou eu, é Deus. Não? No mesmo é da música, por mais que eu execute aquele instrumento de uma maneira virtuosíssima, não me equivoque em nada e busque todas as vozes e haga um arrego jazzístico increíble, pelo si eu não tenho la unção, la gana do que vem de Deus, será até impressionante, a gente vai aplaudir, pero não vai gerar, porque é Deus que gera, é Deus que faz. Nossa competência provém de Deus, é o que está escrito cá, não? El qual, assim mesmo nos hizo ministros competentes de um novo pacto, não pela letra, sino do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pablo não está falando acá que não devemos estudar a Bíblia. Nós temos estudo bíblico nessa igreja nos sábados. Pablo está referindo-se à lei. Como saber isso, pastor? Porque a Bíblia se interpreta principalmente, a maneira primeira de interpretar a Bíblia, primária, não? É vos agarrar o texto e ubicar-se no contexto. O próprio contexto contesta no que eu estou exponendo, não? Acá, porque ele vai a dar exemplo da lei de Moisés. E se, versículo 7, se é ministério de morte, gravado em letras em pedra, está falando de quê? É o ministério de Moisés, e a gente que queda presa no Antigo Testamento todavia. Pastor, então se o Antigo Testamento não serve para nada, já tiro ele na vassoura. Não, por suposto que não. Toda a Bíblia é inspirada por parte de Deus, não? É hablada por parte de Deus, inspirada aos homens que escreveram, não? Pablo mesmo habla isso a Timoteu, não? Que toda a palavra de Deus é inspirada de Deus. Pedro também habla. O Antigo Testamento serve, Pedro interpretando ele à luz de novo e principalmente à luz de Cristo. Porque é o que Pablo está dando cá. Ele está dando de um novo pacto, e isso eu expliquei nos estudos que eu estou fazendo em Hebreus, se acordam? Quando abri de pacto, creio que foi Hebreus 12, não? Já assegurado, não? Mais de um mês. Está acordando, Toriana? 2 sábados atrás. 2 sábados atrás,
Todavia estava terminando o sábado atrás, é verdade. Que recém entramos na 13. Então, se não temos que estar preso ao Antigo Testamento, não leia mais o Antigo Testamento. Empezar a ler o Novo. Deixar a lei de Moisés um pouquinho. Eu hago um parêntese para a minha amada esposa, não? Que ama a Moisés. É Levítico, Número, Deuteronômio. Ou seja, não está mais ler. Leia-lo se quer, pero leia-lo uma vez que vai ter um entendimento para poder entender que tudo isso, Deus isso era bom para seu povo nesse momento e que daí sacamos exemplo de Deus cuidando do seu povo nesses mínimos detalhes. Por exemplo, na lei está escrito que quando vó quiser a secaca, sabia que está escrito isso na lei? Quando vó quiser secaca, vou contar tantos passos de tua tenda a ser um agulheiro, a ser a caca e tapar. Necessitamos dessa instrução, irmãos? Não. Que sabe, meu cunhado que é professor de educação física e da classe de acampamento, não? Professor de acampamento, ele por aí pode ensinar isso ao filho. Não sei, não creio que ensine, porque não é necessário. Quem nós estamos acampados em algum lugar e necessitamos, vamos buscá-lo, não vamos sair ao lado dela. E hoje não necessitamos, por quê? Não necessitamos dessa lei, porque temos banho em casa. Graças a Deus, não. Temos banho. Então, temos que entender que a lei foi boa, e foi dada a seu povo para proteger, para ajudar seu povo. Foi uma lei muito justa, diferente de outras leis que havia, não? E comparada à lei que era muito boa de Código de Hammurabi, era uma lei muito boa, inclusive tem algumas semelhanças na lei de Hammurabi, pero todavia, sim. Hammurabi. Hammurabi. Un babilonio era, não? Sim. Ele pode vir de Babilônia por causa da região de Babilônia, sim. Pero todavia era anterior. O código Hammurabi. O código Hammurabi. Sim, está correto. É nessa região mesmo, pero é antes todavia. É 6.000 anos atrás. É muito. Aí, nos sumérios, nos acádios, nas primeiras civilizações. Porque passa que tudo começou aí, não? De onde depois surgiu Babilônia. Sim. Aí, justamente aí. Então, temos que entender isso. Mirar o que Paulo diz. E se o ministério de morte gravado com letras em pedra foi com glória, ou seja, foi bueno, não quer dizer que foi mal a lei. Tanto que os filhos de Israel não puderam ficar à vista no rosto de Moisés a causa da glória de seu rosto, la qual havia de perecer, mas foi uma glória perecedera que se termina, que não é completa, serviu só para aquele momento. A glória nossa do novo pacto de Jesus Cristo, escrevida não em tábuas de pedra, sino em nossos corações, essa é eterna, essa não perece. Por isso que tu e eu estamos aqui hoje. Vamos seguir lendo o versículo 8. Como não será mais bem com glória o ministério do Espírito? Irmão, a pergunta é tão retórica, é tão fácil. Se eu água minha irmã que tem 5 anos, não 6 anos, se entendo, água a gente entender bem o conceito e água da pergunta, já vai responder. Estou seguro que sim. Porque é uma maneira inteligente. Pero a qualquer ninho. Por quê? Porque você prefere um chocolate ou, não sei, algo que é amargo, um iene. Sabe o que ela é? Sabe o que ela é? Não? Estou falando certo, não, Tânia? Iene. Bom, da iene é algo muito amargo. Inclusive, alguns remédios que generalmente que hacen bem no hígado, não? São sempre amargos. Vê que os remédios nos tés que hacen bem no hígado, vós já agarraste a hoja de boldo e mastigou ela? Já tomou o sumo
del boldo, de la hoja de boldo masticada? Já tomaram? Vai sanar na hora. Na hora. Inclusive, vou colocar essa plantita, está me convidando, para plantar cá em casa, num arbolito de boldo. Não queda tão alto. É boldo de tigre. Assim se chama no Brasil, acá deve ser o mesmo, não? Como se chama? Boldo solamente? E, bueno, lá é algo, ou seja, vamos preferir um chocolate sempre, porque é do sítio. Para que um ministério que se desvanece? Por que demos basados nossas doutrinas e interpretações bíblicas à luz da lei? Se a lei se desvaneceu, o mesmo explica o escritor de Hebreus, e Paulo está explicando acá. Então você está dizendo, como não será mais glorioso o ministério? É o ministério do Espírito. Hermanos, temos a própria lei em nosso coração, temos Deus dentro de nós outros. Os hermanitos nossos amados do Antigo Testamento não tinham. Ou seja, não tinham como nós outros, não? Actuando diretamente. Não tinha. Deus se manifestava, se derramava em porções. Em profeta, em rei, em sacerdote. Às vezes a quem ele queria usar. Solamente assim, Deus hacía. Não a todos. Sigamos e já terminamos. Porque aún o que foi glorioso, não é glorioso neste respeito em comparação com a glória mais eminente. Com a glória mais eminente, a graça, a salvação. Porque se o que perece tuvo glória, muito mais glorioso será o que permanece. Ou seja, o que perecer é terminar, não? Perecer, quando o produto se perece, vê o prazo, a validade é produto? Quando se vence, o vencimento se chama prazo de perecer, não? Não se chama assim? Se chama assim. Então, assim que, tendo tal esperança, usamos de muita franqueza, e não como Moisés. Pablo está dando uma marretada aí em Moisés, não, um tchá-tchá-tchá na colheita de Moisés. Não como Moisés, que ponia um velo sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não ficaram à vista, enfim, daquele que havia de ser abolido. A Bíblia habla que quando Moisés bajou do monte, seu rosto resplandecia de uma maneira tão grande, e ele pôs um véu. E aí ele se deu conta que ele estava desvanecendo na glória. Então ele seguiu com o véu. É meio de hipocrisia, não? Por quê? Por dar mais autoridade ao véu? Não? Pelo entendimento de eles, sem doutor. Porque até o dia de hoje, quando leem o Antigo Pacto, aí está, vocês quando leem o Antigo Pacto, até hoje, não? Les queda o mínimo velo não descoberto, qual por Cristo é escritado. Irmãos, eu não estou inventando nada, tá bem? Está escrito isso daí ou não? Sim. Então, se não leiam o Antigo Testamento com uma mirada no Antigo Testamento, leia, não estou proibindo de ler, leia o Antigo Testamento, leia toda a Bíblia, pero leia com entendimento, leia com a luz de Cristo, leia entendendo que qual Cristo é quitado, por qual Cristo é quitado, Cristo quitou, não? Essa lei, porque já não é necessária. Cristo nos ha resumido a lei e nos ha dado a lei. Qual é a lei? É o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e a nosso próximo como a nós outros mesmos. E aún até no dia de hoje, quando se lê a Moisés, véu está posto sobre o coração de eles. Todas as vezes que queremos interpretar a Bíblia, irmãos, segundo o Antigo Testamento, o véu está posto em nosso coração. Você é tão livre de Deus. Por isso tanta igreja predicando morte, predicando mal, submetendo pessoas, destruindo matrimônios, destruindo famílias, destruindo relações. Não pode isso que é pecado, não pode o outro que é pecado, não pode. Ponendo um peso terrível nas vidas. Porque no Antigo Testamento está escrito. Bom, está escrito acá, irmãos, eu não estou inventando nada. Ela é a interpretação da Bíblia se interpretando sola. Eu estou legendo nomás, sigamos legendo. Pero quando se convertam a Senhor, véu se quitará.
Que maravilha, que é a esperança, não? Quando uno se converte, o véu se quita. Porque o Senhor, Ele é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, o que há de agir? A libertar. E a libertar não é cantar musiquita, não é libertar. Porque essas igrejas que estão cantando essas musiquitas vivem predicando doutrina do Antigo Testamento. Para quê? Para submeter as pessoas com as duas cositas básicas da religião. Quais são? É medo e la culpa. A religião adora medo e adora la culpa, não? Eu poderia nombrar denominações acá que estão baseadas em medo e culpa. Eu não quero ser por respeito. Respeito eu não sei quem, não. Não sei. Vou dizer, não. Não vou dizer. Foi respeito à própria. Eu tenho que denunciar essas denominações. Sigamos aqui. Claro! Se não vier cá, Deus te vai. Se faltar na próxima reunião, eu digo a Luiz Amanda, Deus te vai mandar um raio, eu digo de broma. Se vão ver que eu escrevi isso no grupo igreja, sepa que é ironia, né? Porque recém vai me conhecendo, onde eles estão me conhecendo. Estão vendo na hora, eu hago isso muitas vezes, às vezes, pelo de broma, ou, né? Porque Deus não é assim. Se Deus tiver que me matar, por meu pecado, por meus erros, e vai ser pior que, como é que era o Tiago, o patrono da madre? Escobar, não? Deus vai ter que me matar, ressuscitar, matar novamente, ressuscitar novamente e quedar infinitamente nesse ciclo. Porque eu não me recuo da vida, nem jogo em voz, nem nada, porque a vida é de Deus, Deus nos regala, é graça. Termino. Portanto, nós outros todos mirando a cara descoberta, como em um espelho da glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em na mesma imagem, como por ela Espírito do Senhor. Como somos transformados de glória em glória, como miramos descobertos. Então, hermanos, no que eu queria focar, mas já toda a explicação que eu li, é que nós outros somos cartas lidas. Eu não necessito de um traje, não necessito de uma Bíblia, não necessito dizer que temos lá credencial tal, que hago parte da igreja tal, de que hago parte da denominação tal. Há igrejas que tem, não? La carteirita de membro, lá, não? La credencial, aí tá, essa palavra, graça, eu queria, estava tentando me acordar. Está errado que nós outros tentamos? Não, porque se é por algo institucional, não está errado. Pero a gente que se orgulha de tudo isso, e essa credencial não me hace cristiano. Me hace cristiano que eu refleja a glória de Deus. Que eu seja uma carta leída. Que eu entenda a fiel interpretação da palavra de Deus. E não quer isso só entender, não. Pratique. Então, basicamente, isso que eu queria dizer hoje. Pratiquemos, porque somos carta lida. A gente do mundo nos vê. E ser cristiano não é quedar eu gritando lá nos quatro ventos que sou cristão, não. A gente nem necessita saber que eu frequento uma igreja. Não necessita saber. Necessita ver diferença em amor, em trato, em eu ser bom na onda. Ser positivo, ser bom na onda. Eu não ser... Como é que é? Picoteiro? Não, aí outra palavra. A gente que sempre está enganando a outra. Estafador não é outra palavra. Bueno, não ser um estafador. Hã? Mensageiro? Um ventarreiro, justamente. Um ventarreiro, um estafador, até um picoteiro, não? Sempre depreciando o trabalho do outro. Ou seja, então vocês, por suposto, vamos negociar, não? Eu compro, vendo instrumento, negocio. Pero, se o teclado vale 100 mil, eu não vou desenhar, te dou 50, te dou 80, 90, vamos manejar, não? Uma marca, dependendo de como está, estado. Eu não pode depreciar, porque eu estou menospreciando a outra pessoa também, nesse momento. Então, ser cristiano basicamente é algo bueno. Vamos orar.
Vamos agradecer a Deus. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada aos nossos corações, que podamos ser esse cristiano, essa carta leída por todos, que podamos ser um testemunho vivo de tua presença, de teu amor, de tua justiça, de tua bendição em nossas vidas. Te damos glória, te damos graça por tua fidelidade, por teu amor, por tudo que tu eres e haces. Muitas graças, Senhor, tua fidelidade está em nossas vidas. Te alabamos, te glorificamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bueno.